Oi crianças, tudo bem? Eu tô aqui para contar mais uma história para vocês. Essa história é uma história muito interessante e vocês precisam prestar muita atenção. Essa é a história do filho pródigo. Filho pródigo? Que é isso? O que é pródigo? É a história do filho perdido. Então, vocês lembram da frase que eu sempre falo pra vocês? Então, quero que vocês falem aí na casa de vocês, tá bom? 1, 2, 3 e... A partir de agora, não pode mais conversar e nem do lugar levantar, porque a nossa história já vai começar. Essa história bem bonita está aqui na Bíblia. Ela está lá em Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 31. Então, tem muitos versículos para você ler aí na sua casa. E se você não sabe ler, pede pro papai e pra mamãe ler para você, tá bom? Então tá bom. Essa história é a história de uma família. Um pai e os seus 2 filhos. O filho mais velho e o filho mais novo. Esse pai era um homem muito rico. Ele tinha muitas posses. Ele tinha uma fazenda muito grande, que era cheinha de animais. Lá tinha terra, lá tinha muito ouro, lá tinha plantações. Ele tinha realmente muito dinheiro. Um dia, o filho mais novo chegou nele e falou assim: pai, eu quero a parte que me cabe. Eu quero a minha herança. A minha parte da herança. E eu não sei se vocês sabem, mas a herança só é dada para alguém depois que o dono daquela herança morre. E o pai estava bem vivinho da Silva. Mas mesmo assim o pai falou: tá bom, te dou a sua herança. Ele disse: eu cansei dessa vida. Cansei de viver aqui, quero ir embora, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter muitos amigos, fazer muitas coisas legais, eu vou ser muito rico. Então, o pai pegou todas as riquezas, ouro, todo o dinheiro que estava guardado lá nos seus cofres, e separou a parte da herança daquele filho. Deu para ele e ele foi embora. Enquanto o filho ia embora, o pai ficou bem triste. Ele ficou pensando naquele filho que ele amava tanto. Ele pensou nos momentos que ele teve com aquele filho. Ele pensou em tudo que eles viveram. Pensou em tantas coisas que eles faziam de legal. E esse filho foi embora dali e aproveitou para esbanjar. Ele esbanjou tudo que o pai dele deu para ele. E aí, sabe o que ele fazia? Pagava as coisas para os amigos, comprava carros e motos. Ele fez tudo o que dava para fazer com o dinheiro dele. Quando ele saiu de lá,
O pai dele deu a parte da herança dele e ele ficou se achando tal. Tudo que ele queria fazer, ele fez. Mas, conforme ele ia gastando, com festas, com bebida, com os amigos, esse dinheiro ia se acabando. E as coisas iam ficando menores. E ele tinha que vender o que ele tinha comprado, né? Porque ele já estava com pouco dinheiro. E ele acabou que foi ficando cada vez mais pobre. Cada vez mais sem nada. Tudo que o pai dele deu pra ele quando ele pediu aquela herança, tudo acabou. E sabe aqueles amigos que ele fez quando ele tinha muito dinheiro? Foram todos embora. Ué, ele não tinha mais nada de legal para oferecer? Quando ele tinha dinheiro, bens, carros, plantações e coisas legais, e podia promover festas muito interessantes, os amigos estavam lá. Depois disso, foram todos embora. E ele ficou preocupado, porque ele estava tão vazio, ele começou a passar necessidade, começou a ficar com fome. Então ele foi procurar um trabalho, e aí, procurando, né, esse trabalho, ele encontrou um homem que tinha uns porcos, e o homem pediu para que ele cuidasse desses porcos. E enquanto ele alimentava os porcos com aquela lavagem, a barriga dele roncava e roncava e roncava, e ele tava com muita fome. E ele olhou aquela lavagem e ficou com vontade de comer. Vocês acreditam? Na Bíblia, diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi arranjar emprego com um dos cidadãos daquela cidade, que mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Toda aquela lavagem, aquelas coisas que os porcos comiam, era uma coisa apetitosa para ele, porque, né, ele estava com fome. Caindo em si, ele disse assim: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu vou voltar para casa do meu pai. Então ele decidiu que ia voltar para casa do pai dele. E ele pensou assim: eu vou dizer pro meu pai: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Me deixa voltar, eu posso ser um dos seus empregados. Então tá, ele pensou e decidiu voltar. Então ele percorreu todo o caminho de volta para a casa do pai dele. Todo aquele caminho que ele tinha decidido largar, ele estava voltando. E lá de longe,
o pai dele o avistou. E vocês acham que o pai dele ficou bravo? Vocês acham que o pai dele o rejeitou e deixou ele pra lá? Ah, foi você que escolheu essa vida. O pai dele correu ao encontro dele e o abraçou. Na Bíblia diz assim, que o pai o abraçou e o beijou e ele disse: Pai, que ele tinha falado que ele ia falar, né? Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Me deixa voltar, eu posso ser um dos seus empregados. Mas o pai disse assim para os seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo. Eles falaram para ele trazer um animal que eles pudessem se alimentar, um animal que pudesse fazer o alimento de todo mundo ali, fazer uma festa muito grande. Eles só matavam esses animais em dias de festas grandiosas. E por último ele disse assim: Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aí todo mundo começou a comemorar que esse filho tinha voltado para casa. Ele usou a melhor roupa, ele usou o melhor calçado, ele estava numa festa muito especial. Só que aí, não sei se vocês lembram, esse filho aqui tinha um irmão, o irmão mais velho. E esse irmão mais velho voltou do campo e olhou lá, o que está acontecendo? E os empregados falaram: É que o seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa. Ele ficou furioso. Como assim? O meu irmão foi embora porque ele quis. Por que meu pai está dando uma festa para ele? E aí, o filho mais velho ficou muito irado, não quis voltar e foi lá conversar com o pai. E falou assim: Olha, esses anos todos eu tenho trabalhado para o senhor, eu tenho me matado aqui nesse lugar, eu tenho feito tanta coisa e eu parecia um escravo, eu nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu não me destes nem um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Mas esse aí sai de casa com a herança e volta todo arrependido aí, sem nada, e o senhor dá tudo para ele até uma festa? E aí o pai falou uma frase muito importante, lá no versículo 31. Meu filho, você está sempre comigo. Mas nós tínhamos que celebrar, né? Tudo o que eu tenho é seu. Absolutamente tudo que eu tenho aqui. Mas a gente tinha que celebrar a volta do seu irmão. E nos alegrar. Porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Crianças, é exatamente isso que Deus faz com a gente. Ele é como um pai amoroso que nos recebe de braços abertos. E às vezes a gente age como esse irmão aqui, que só quer fazer as coisas conforme a nossa vontade. Mas às vezes a gente também age como esse irmão aqui, que não enxerga que esse pai bondoso e amoroso nos ama tanto, tanto, tanto. E a gente vai fazendo as coisas por causa da rotina, a gente vai deixando a vida levar a gente e a gente, na verdade, não faz com amor. Deus quer que a gente seja filhos bons, filhos que amam esse pai tão amoroso. E esse filho aqui, quando ficou bravo com esse, também não estava obedecendo o pai. Deus quer que a gente obedeça a ele e entenda que não tem nada a ver com a nossa obediência,
tem a ver com tanto que ele é bom. E por isso ele mandou Jesus para morrer por nossos pecados. Vocês lembram o que é pecado? Volta lá naqueles vídeos, a gente já explicou muitas vezes o que é pecado. Tudo aquilo que não agrada a Deus. E quando Jesus morreu, ele deu para nós a chance de termos o nosso coração limpinho. E aí? Você quer vir junto comigo? Você quer aceitar esse desafio de ser um filho obediente e de experimentar todas as coisas boas que Deus tem para nós? E assim, nossa história chega ao fim.